Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui, unidos, reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a revista de Belém, aqui de Belém do Pará, do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Nós estamos chegando ao final já desse trimestre e hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Então, nos acompanhe, esteja conosco, aproveite já para curtir essa live, para comentar, para compartilhar, mandar sua dúvida, dizer de onde você está nos assistindo, coloque nos comentários aí, que nós estaremos acompanhando e no final estaremos orando por vocês. Então, vamos juntos aí aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, quando você estiver comentando aí a nossa live, participe tirando a dúvida. Se você tiver alguma dúvida a respeito da lição, você já manda aí, né, a sua mensagem, nós estaremos aqui tirando as dúvidas, respondendo. Então nós vamos começar com o pastor Evandro, ele vai estar ministrando, iniciando aí o primeiro ponto da nossa lição, e em seguida nós estaremos aí dando um alô, um abraço aí, a paz do Senhor, os nossos irmãos que estão conosco. Tá bom? Então, pastor Evandro, pode iniciar enquanto eu mando o link aqui para o grupo do WhatsApp, para os nossos irmãos que estão lá aguardando para nos acompanhar nessa live. Pastor Evandro, é com o senhor. Bom, meus irmãos, essa lição, a lição de número 12, o assunto da lição diz o seguinte: Gênesis 37 a 40, José vendido como escravo. O texto áureo diz da seguinte maneira: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Gênesis 37 a 28. A leitura bíblica para o nosso estudo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 1 até o 28. E a verdade prática diz da seguinte maneira: entre as promessas de Deus e suas concretizações, há um tempo de espera e, geralmente, uma longa e difícil estrada a ser percorrida. Essa é uma verdade que a gente precisa entender de uma forma bem prática realmente, que entre as promessas e as suas concretizações há um tempo de espera e, geralmente, uma longa e difícil estrada a ser percorrida. Professores precisam observar a orientação pedagógica da nossa revista, como o nosso pastor já citou, o PEC. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é aprender a esperar o tempo de Deus. Tá? Primeiro objetivo que os professores precisam entender: aprender a esperar o tempo de Deus para poder passar para os seus alunos. Segundo, manter a nossa integridade. E terceiro, evitar o caminho da amargura. Nossa lição, como todos conhecem, tem 3 pontos. No primeiro a gente vai falar sobre na casa do pai. No segundo ponto, escravo no Egito. E no terceiro ponto, José na prisão. Nesse primeiro ponto, na casa do pai, a gente vai ver o lar em conflitos, os sonhos de José e o terceiro subponto, vendido por seus irmãos. Em relação a ele no Egito, a gente vai ver comprado por Potifar, a casa de Potifar e a integridade de José. E no ponto 3 nós vamos falar sobre ele sendo assediado, ele trabalhando e ele esquecido. Na nossa lição, a introdução diz assim: a biografia de José é uma das mais atraentes das Escrituras. Sua personalidade carismática e sua integridade inegociável nos inspiram. A gente vai falar sobre esse homem que demonstrou há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, uma personalidade interessante, né, e um caráter inabalável no que diz respeito à sua conduta. O caráter de José é um caráter a ser imitado por nós, de alguém que viveu numa época tão longe, tão longínqua de nós, e que teve o seu caráter, o caráter de um verdadeiro homem de Deus. E a gente vai ver aqui nesse primeiro ponto como foi a convivência dele na casa do seu pai. Primeiro a gente vai ver aqui que eles viviam em um lar, José viveu em um lar em conflitos. Tá? Capítulo 37, o verso 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice. O pai me deu a entender que, na visão dele, essa predileção talvez ele nem observasse que isso fosse uma predileção, mas pelo fato de um filho atender mais a ele, ele acreditava que ele deveria dar mais atenção para aquele filho ali. E às vezes os pais não vão percebendo isso, mas isso é um problema que aconteceu na casa de Jacó, por ele ter essa preferência pelo seu filho mais novo na época, né, José? Evandro, eu me lembro, você comentando agora, aí eu me lembro que a minha mãe às vezes falava assim para a gente: meu filho, a gente aprende com os nossos erros e vendo os erros dos outros. Exato. O outro errou, Cid, eu não vou errar, né? Porque a gente já sabe que vai dar errado. E aí a gente vê a história se repetindo, né? Ele já teve esse problema na casa dele e não aprendeu a lição, e agora está novamente está se repetindo, né? E isso aí trouxe, como diz o comentarista, alguns erros frequentes na condução dos nossos relacionamentos, podem gerar esperar o tempo de Deus para as nossas vidas, e a gente vai ver isso ao longo da nossa lição. Evandro, eu queria só que você desse uma ênfase aí nessa questão, né, do propósito deles era de matar, mas Rubem vai lá e consegue convencê-lo, né? Naquele momento, né, jogaram numa cisterna. Mas aí é bom a gente estar repassando para os alunos a ação de Deus, isso daí preservando, né? Com certeza, ao longo da história a gente vai ver a providência divina, né, cuidando disso. É interessante um pouco lá na frente que a gente vai ver o cuidado de Deus usando até mesmo esse sentimento ruim dos irmãos de José. E Deus movendo a história, cuidando da vida daquele rapaz, naquele momento preservando para preservar toda a família mais lá na frente. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós encerramos aí o primeiro ponto. Segundo ponto, com o pastor Luzenildo. Então, Luzenildo pode dar continuidade nessa lição maravilhosa. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando essa live, é sempre um momento muito oportuno para que nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre trazendo uma transliteração do tempo antigo, né? E um exemplo de vida para os nossos tempos atuais, para que nós possamos observar e vivenciar aquilo que é de concreto em relação à palavra do nosso Deus. O segundo tópico aqui é escravo no Egito. A gente vai parar para observar, temos três subtópicos, que é o primeiro é comprado por Potifar, o segundo é a casa de Potifar, e o terceiro é a integridade de José, bastante contundente e importante para a nossa base de conhecimento. A gente ouviu, segundo o ensinamento aqui proposto pelo nosso pastor, dentro desse parâmetro que é nos proposto na questão da família de José, a questão do ciúme dos seus irmãos, e a gente vai ver essa obediência de José concernente ao seu pai, quando ele mandou que José fosse verificar por onde os irmãos dele andavam, e ao longe a gente pode observar, segundo as escrituras, que eles observam e vejam, e já há uma conspiração contra o jovem ali naquele momento. Então a gente para e observa aqui nesse primeiro ponto aqui que a vida de José ela foi um modo comercial, de comercialização em relação naquela época antiga. Então a gente vê que essa parte de comercialização de pessoas humanas, a gente vê que no passado e hoje muitas das vezes ainda tem esse parâmetro de comercializar pessoas. E aqui nós observamos e vimos aqui a sugestão de Judá encontrou guarida no coração dos demais, pois vendendo José aos ismaelitas estavam não somente se livrando dele, mas também ganhando algum dinheiro. A gente vê, ele foi vendido pelos seus irmãos
pelos ismaelitas e mais na frente ele foi vendido também pelo ismaelita e comprado por Potifar. Então a vida de José, ela vai, aos olhos humanos, a gente não consegue entender o projeto de Deus assim, dentro de uma circunstância que aos nossos olhos, você pode colocar na sua classe aí, poderia dar tudo errado, tudo parece que está dando errado, mas Deus, ele prioriza, ele faz com que José, ele sobressaia. Deus, ele abençoa ele dentro dessa questão da venda. Aqui, olha aqui, ó, o fato de Deus soberanamente estar dirigindo tudo, não faz dele cúmplice do mal, nem significa que esteve orquestrando o ódio dos irmãos de José. Igualmente, não significa que estes deixaram de ser responsáveis pelo que fazem. Deus não é refém de nada. Isso deve tranquilizar e encorajar nosso coração. Não há circunstância, por mais difícil que seja, que impeça o plano de Deus. A gente para e observa. A gente pode aplicar na nossa classe, né? Uma vez que o parâmetro da conduta de um homem, de uma mulher de Deus, ele está padronizado exatamente pelo ensinamento que é proposto, que é ensinado a ele, e isso vai trazer uma segurança e uma certeza quando a gente está na direção, na obediência em relação a Deus. E Deus, ele providencia as suas bênçãos para que nós possamos galgar aquilo que Deus quer para nós. Agora a gente vai ver aqui o segundo subponto aqui, na casa de Potifar. Olha só, irmãos, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. É muito importante aqui nós frisarmos a questão, essa questão exatamente para os nossos alunos. Aonde nós estivermos, no local aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença, A gente lembra daquilo que o Senhor falou para Josué concernente a observância e a praticidade da palavra de Deus, que aonde ele pisasse a planta dos seus pés, ali prosperaria. Então, na medida que nós nos deixamos levar pela palavra de Deus, a gente consegue os nossos objetivos. E o interessante nisso, que aquele que nos rodeiam também, eles são abençoados pela nossa fidelidade ao nosso Deus. Olha aqui, só para a nossa base de entendimento, ó. Em nossos dias é comum Cristo ser pregado como trampolim para a riqueza e sucesso mundano, mas, e se tivermos que sofrer pela nossa fé, estaríamos dispostos? Quanto de nós nos manteríamos fiéis a circunstâncias sofríveis e cruéis? No fim, os irmãos de José sofreram muito mais pelos seus pecados do que José, em decorrência dos atos perversos, porque eles praticados, existe conforto maior do que saber que Deus está conosco. A gente reflete nisso e é bastante interessante a gente colocar para os nossos alunos, fazendo essa transliteração na questão da obediência. E dentro dessa obediência, como eu falei logo antes, a gente consegue com que aqueles que nos rodeiam também sejam abençoados, e isso marcou exatamente a vida de José e de Potifar, a sua família. A gente vê em tudo isso aqui uma luta espiritual também que contundia ali, que é exatamente para tirar o foco de José, mas
Deus, ele sempre conservou, na medida que o coração de José estava voltado a Deus, porque na verdade, meus irmãos e amigos que nos escutam nessa noite, a nossa vida tem que estar exatamente pautada por aquilo que o Senhor Deus, ele pretende para nossas vidas, e o parâmetro está na obediência à sua palavra, e isso gera bênção, não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso derredor. O terceiro ponto, e é bastante importante para a nossa vida, a gente para observar a integridade de José. José era um adolescente íntegro a quem? Ao seu Senhor. A questão da obediência aos nossos patrões, aos nossos líderes, isso gera bênção para nós. E isso foi uma marca que marcou a vida de José. Olha que a integridade é a qualidade de algo ou alguém inteiro, que se revela intacto, que tem caráter e conduta irrepreensível. A gente para e observa uma pessoa íntegra. Então a gente observa aqui a vida e a integridade de José. E em toda circunstância, Deus ele vai moldando, trabalhando na vida, e na medida que ele tem essa comunhão com Deus. E isso, irmãos e amigos, é muito importante para a vida de um cristão. Olha aqui, a vida de José é uma linha constante de integridade, seja em suas decisões ou em suas condutas. Ele é íntegro na casa do pai, é íntegro na casa de Potifar, é íntegro na prisão, será no palácio primeiro Potifar e depois Faraó descobriram que possuíam um tesouro humano no Egito. Então a gente vê o nosso exemplo, o exemplo como cristão. A gente pode fazer essa colocação de integridade na vida de um servo do Senhor, embora alguém o acuse, alguém os taxe como fanático, ou queira denegrir a imagem, mas a gente tem uma voltação, uma fidelidade, a gente sabe em que nós temos crido, e é exatamente dentro desse parâmetro que a gente para e observa que o homem íntegro, ele é observado, e Deus ele honra de um modo tão especial que faz com que outras pessoas sejam abençoadas e queiram seguir. Então a gente para e observa que o exemplo fundamental está fundamentado nisso, como alguém que dá sabor aonde ele chega. É uma característica do sal da terra, aonde ele chega e as pessoas observam, e alguém pode observar e ver e querer ser igual a José. Então é um exemplo muito grande para nós, e que nós sejamos íntegros e nós possamos passar isso para os nossos alunos, a questão da integridade e da fidelidade a Deus. Isso vai gerar bênção, não somente para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Pastor Luzenildo, o comentarista, ele nos chama a atenção aqui sobre a sociedade, né, que a gente vive. Digamos assim, como é que está a confiança que nos deram? A gente mantém essa confiança, essa integridade, os cristãos, nós cristãos, né? Na sociedade, no trabalho, onde nós estamos, está indo a integridade conosco. Eu achei muito interessante esse ponto aqui, porque José, ele deixa, como o pastor acabou de falar, ele deixa um relato, ele deixa um caráter, ele mexe na moral do ser humano, né? Então, que fique bem claro para nós que onde nós estivermos, a moral, o caráter é essa. Onde nós estivermos, que a gente possa estar com a nossa integridade, não só na frente dos nossos líderes, dos nossos liderados, tá? Mas aonde nós estivermos, né, pastor? Vocês concordam? A nossa integridade, ela tem que ser...
a crise da integridade. Crise de integridade. Isso. Em todas as esferas da sociedade, seja na política. Porque é difícil, né? Os nossos dias. Seja na igreja, seja na família. E que nós, concluindo aqui, que nós sejamos esse homem de Deus, mulheres de Deus que estão nos escutando, passe essa integridade para outras pessoas, que sejamos o exemplo, olhando sempre para Cristo. E, irmãos, é importante esse ponto aqui, porque o mundo hoje ele prega um relativismo, né? Onde não existe mais a moral, a noção do certo ou errado, tudo depende, né? Então o mundo hoje tem ensinado assim, não, olha, o que é errado para ti não é errado para mim, tá de boa, olha, o que é certo para mim pode não ser para ti, mas tá tudo bem. Exato, então o relativismo tem tomado conta, mas aí eles não acreditam em princípio moral, né, em uma verdade absoluta, mas é importante confrontar o aluno, porque o evangelho não muda. O evangelho, ele não pode ser maquiado, né, de um relativismo, de algo que não, olha, então para ti a verdade é assim, para o outro é dessa forma. Não, Deus tem uma verdade, Ele quer realmente que nós sejamos íntegros, e não tem como desassociar a integridade do cristão. Não, na igreja eu sou íntegro, mas lá no trabalho, a minha profissão, eu já vi profissional falar isso, a minha profissão exige, né, que eu haja dessa forma aqui, dando um jeito, não sendo tão fiel, fraudando um relatório, omitindo uma informação. Mas José não, em todos os momentos ele foi íntegro, né? Então é um exemplo para nós cristãos, devemos ser assim. Mais uma coisa, Evandro, sobre isso, pastor Luiz Enildo? Essa questão do caráter, né? A questão do caráter. O caráter é o traço da personalidade do ser humano, né? E aí, o que a gente precisa despertar na consciência dos nossos alunos é o pensamento que ele coloca aqui. As pessoas podem confiar em nós, somos leais e fiéis naquilo que foi posto em nossas mãos? É a pergunta e a reflexão que fica para nossos alunos. Bom, meus irmãos, vamos lá, nós vamos passar aqui para a professora Cid Nilza, né, que está aqui conosco hoje, como comentarista, né, ela sempre está aí no bastidores dando apoio, trazendo uma água, né, ajeitando, organizando tudo, mas hoje ela está também como comentarista, é professora da Escola Dominical, ela vai estar se apresentando aí para os irmãos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos, Cid Nilza, tá? Professora da classe Rosa de Saron, já agradeço aqui as minhas meninas, aqui a Rosinha, tá? Missionária Gilbele, tá aqui na nave do templo, nossa Odileia chegando aqui, né? Salva de palmas aí para ela, nossa Deusilene, a Vânia e a Cláudia também. Eu agradeço já essas meninas que estão conosco aqui, é um prazer. Irmão Jonas, esposo da Liliane aqui, que está representando as Rosinhas aqui, ela vai depois também falar um pouquinho, tá? E é uma honra nós estarmos aqui, como já falou o nosso pastor, sempre a gente está nos bastidores, né? Que é uma honra também servi-los, tá? Hoje nós vamos falar, como já foi falado aqui, da história de José. José não foi uma historinha irreal, né? Não foi conto de fada, é fato, aconteceu, é real a história de José, né? E o interessante é que eu fiquei com a parte de José na prisão. É um processo, né? Não foi fácil, com certeza. De imediato aqui, José teve seus contratempos e seus momentos bem difíceis na prisão, mas, pasme, todos nós aqui, foi nesse momento, na prisão, que ele foi honrado. Né? Isso é gratificante, a gente se alegra. A história de José não é um fato, um conto de fadas, mas a obediência e fidelidade não significa vida fácil. Isso tudo aqui traz para nós um ensinamento verdadeiro, que às vezes a gente diz que obedecer é fácil, não é fácil, né? Existe por trás de tudo isso uma renúncia. Eu posso colocar essa palavra aqui, renúncia. Não é fácil obedecer, não é fácil ser fiel.
A gente colocou agora há pouco aqui que a gente vive no mundo do relativismo, né? Depende muito, eu posso ser fiel, mas depende. A gente vai colocar aqui algo. Eu posso ser fiel ao meu esposo, dependendo de ele ser fiel a mim. Eu posso ser fiel ao meu patrão, dependendo de se ele for fiel a mim. A gente vai de encontro, ele vem com uma moeda, eu vou com 10. Na história de José, foi diferente, né? Ele na casa, ele como escravo, ele na prisão, ele foi íntegro, né? A gente dá para dar um glória a Deus, porque ele não deixou em nenhum momento a sua integridade. Aí nós temos aqui, no terceiro ponto, os 3 subpontos que são assediado, trabalhando e esquecido. E a gente falando de integridade, é o primeiro ponto, assediado. No versículo 9 do capítulo 39 diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? De imediato, nós vamos ver aqui, que quando José, ele estava na casa de Potifar, pastor Evandro, pastores, ele era como uma hierarquia lá nos servos, não é isso? E essa responsabilidade foi dada totalmente a José, lá na casa de Potifar. O grande motivo de José ter ido para a prisão, a revista nos diz aqui, qual foi o crime, meninas, de José ter ido à prisão? Foi o não, foi esse não convicto de ele ter dito àquela mulher que o tentava de várias formas. E é tão útil dizer aqui que não foi só a primeira vez, não foi uma única vez, ele já vinha sendo tentado, vinha sendo assediado várias vezes, e todas as vezes ele foi íntegro, falando, dizendo não, negando, a ponto de ele dizer aqui, eu, no caso José, eu cuido de tudo aqui na tua casa, teu marido me confiou, vamos usar as palavras dele, porém uma coisa, ele pediu para que fique quieto, para que fique intacto, né? Era a sua esposa, você é a esposa dele. E foi aí que foi trabalhado uma situação para que ele viesse a deixar de ser íntegro. Ele era bonito, a revista diz aqui que ele era bonito, o comentarista fala, a Bíblia relata que ele era um jovem formoso, por isso vinha a tal tentação. O que isso quer dizer para nós? Que nem tudo que parece bonito, que nem tudo que é bonito, que não, a gente não pode valorizar pela beleza, né? Nós temos que realmente ser vigilantes. Então, ele tinha lá, tudo estava sobre os cuidados de José. E chega a mulher de Potifar e começa a assediá-lo. Obrigada, Liliane. Começa a assediá-lo, e de várias maneiras, de várias formas, e todo o tempo ali ele usava o seu caráter, usava a sua integridade. Ele poderia, com certeza, eu acredito, pastores, que ele poderia ter cedido algumas vezes e não daria, digamos, em nada, porque estavam ali, como diz aqui o capítulo 9, um dia do trabalho dele, em um dia do trabalho dele, ele se encontra só, ele e ela, porque a gente vê que existiam outros trabalhadores, né? Mas em um dia desses, ele se encontra só, e ela começa a fazer com que ele cedesse, e ele usou a palavra, não, ninguém aqui é maior que eu tenho a responsabilidade, eu não posso tocar em você, sendo a mulher do meu chefe, né? Ele usou isso como responsabilidade, como uma responsabilidade, e foi aí que ela age enganosamente, né? Todos nós conhecemos com certeza a história, né? Que por causa de sua capa, ele foge e ela chama os trabalhadores e fala aqui. Por que também ela usava esse tipo de tentação? Porque na época lá, o adultério, nos fala que era um grande pecado contra a sociedade, não é isso? Então, eles iriam pegar José naquele pecado, naquele erro. Seria um grande pecado para a sociedade. Então, ele diz, José entendeu que cedendo pecaria primeiro contra quem? Contra Deus, Liliane. Contra Deus. Ele não estava também fazendo aquilo só por causa de seu patrão, de seu senhor. Mas primeiro é a integridade, é o caráter, a fidelidade a quem? A Deus.
Muito bem. Essa insistência, José tomou como uma insistência diabólica, né? Então, ele tinha... Pode falar, pastor. Fique à vontade. Não, eu só queria colocar um ponto que é fundamental. A luta interna, né, do homem interior é muito... o pecado, ele é atraente, Com ele certeza. é tentador. Então, quando a gente trata assim, concernente, a Bíblia fala, concernente ao diabo, tu resiste a ele, ele foge, mas concernente à tua natureza, tu mesmo tem que fugir, porque não tem super santo, não tem o camarada que é autossuficiente, eu sou e não... Então, a gente vê muitos exemplos de grandes homens que caíram, que cederam à tentação, o próprio Davi. Então, a gente, nessa questão, nós, em relação à nossa natureza, temos que fugir. Então, é uma batalha espiritual, tá bom? E José, eu posso, digamos que parafrasear aqui, né? Ele foi tentado, né? Quando tem essa colocação, todos já colocaram aqui que ele foi tentado, a integridade dele se falava maior, porém ele via várias situações. Ninguém peca isoladamente, ou seja, ele pecaria, faria outras pessoas pecarem, né? Então, ele tem o hebraico aqui, men, traduzido como recusou, significa um não enfático, né? Não há menor possibilidade, é mais do que eu não quero. A pergunta: em algum momento, será que ele não pensou, pastor Evandro, em ceder? Pelo menos pensou, né? Você acha, irmão Jonas? Em algum momento, né? Por causa da fragilidade, por causa da natureza, mas sobretudo estava a integridade, irmão Jonas. Sobretudo ele estava íntegro, né? Tá? Onde estava Deus? Ele poderia perguntar. Estava quieto, mas presente, intercedendo de modo silencioso. Seu plano, fazendo as coisas caminharem soberanamente para onde ele queria. Isso nos diz que Deus, ele sempre está conosco, né? Embora muitas das vezes vacilamos, nós temos nossas escolhas, mas Deus, ele está ali. Então, não existe aquela fraqueza de nós colocarmos culpa em alguém, como o pastor acabou de falar do colega dele. Não, eu não vou, mas se vier, eu vou ceder. José poderia ter dito, eu não aguentei, porque ela me seduziu alguns tempos, muitos tempos, né? Então eu não fui atrás, ela veio. Ele poderia colocar, ele tinha tudo aqui na mesa para ele se deliciar, mas ele deixou sempre certo a integridade, a fidelidade. Amém? Está entendido esse ponto? Trabalhando, o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estivera na prisão. Ele trabalhando, sabemos que existia 2 servos lá, que era o copeiro e o padeiro, né? Então José, ele se torna responsável sempre por tudo. Tipo, tudo que acontecia ali era responsabilidade total de José, né? Então, ele soube aproveitar e soube ser recíproco na sua responsabilidade, tá? Como agir e o que fazer dentro de uma situação adversa como a que José enfrentou? Ele tinha algumas opções aí: reclamar, ter pena de si mesmo, se empanturrar de amargura, planejar uma fuga, mas ele não age assim. Ao invés disso, o que é que ele faz? Ele decide trabalhar, né? Trabalhar. Quantas e quantas vezes a gente dá desculpa para muita coisa? E José já tinha sido perseguido, já tinha sido assediado. Ele podia muito bem dizer, não quero mais. Já deu, né? Eu já não aguento mais, a próxima eu vou ceder. Não, mas além de tudo isso, existia a responsabilidade ali que foi dada. Alguém confiou, né? Alguém confiou em sua integridade. Em nenhum momento vemos José se entregando ao ressentimento. Tem aqui, o Victor Franklin, né? Ele, sobrevivente do Holocausto, ele disse algo muito fantástico, muito preciso. Quando a situação for boa, desfrute, goze da situação. Quando a situação for ruim, transforme-a em boa, né?
Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Ou seja, não fique parado. Não fique no comodismo. Reaja, haja com inteligência, né? Foi o que José fez ao decidir tornar útil sua estadia ali na prisão. Poxa, eu gostei muito disso, de ele tornar útil algo que a gente pensa que já vai acabar. Eu lendo em outras oportunidades a história de Davi, eu tenho muita... Eu me comovo, né? Ele na prisão, então, eu ficava... Ainda não tinha estudado de fato. Mas depois que eu vejo a utilidade, o que ele fez, o que ele transformou, aquela estadia na prisão, nós podemos muita coisa com a nossa integridade, com a nossa fidelidade. A gente pode, em nome de Jesus, transformar, ser transformados. Amém? Foi o que José decidiu, né? Podemos servir a Deus aonde, irmãs? Em qualquer lugar, não somente no templo. Aí vai na escola, no colégio onde foi falado já aqui. José poderia ter optado por perturbar e transformar a vida de todos ali no inferno, mas preferiu servir e confiar em Deus. Essa é uma boa sugestão para enfrentarmos e superarmos os dias difíceis que vivemos. Trabalhar e servir aos outros. Como é bom servir aos outros, como é bom servi-los, como é bom servir aos pastores, como é bom servir ao nosso próximo, né? Eu trago comigo um lema e é bem prático. É melhor servir que ser servido, né? Porque aí a gente aprende aonde está a nossa humildade, aonde está o nível de temperamento. E José, ele não foi diferente. Ali ele pôde ver que é melhor servir que ser servido. Terceiro subponto, esquecido. Alguém vai falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Terceiro subponto, fala, versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passaram-se, então, quantos anos aí, Liliane? 11 anos, né? 11 anos desde que José foi vendido. Poxa, um dia ele viu 2 detentos entristecidos. Foi isso aí? Quem foi? O padeiro-chefe e o copeiro-chefe, por causa de uns sonhos que tiveram. Procurou saber o motivo e eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Mas José disse-lhes: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Ele interpreta os sonhos de 2 e tudo acontece exatamente segundo a sua interpretação. O padeiro é executado, o copeiro é devolvido à sua função. Porém, José ele aproveita e suplica ao copeiro: tem compaixão de mim e lembra-te de mim. Mas não ocorre, né, Liliane? E José fica mais quantos anos aí, menina? Mais 2 anos preso. Depois dos 11, ele fica mais 2 anos. Né? 13 anos preso, tá? Ali na prisão. Paramos aqui um pouco e aí vamos comentar. Alguém já diz aí, né, em ditados populares, que é natureza humana a ingratidão. Você fazer algo por alguém e alguém não trazer de volta, ser ingrato. Então, praticamente aqui foi isso. Né? José fez com eles, com o copeiro, com aqueles homens, e fez um pedido simples para lembrá-lo dele, né? E ele foi esquecido. Será que era tão fácil esquecer, sim, esse pedido? Mas, mais à frente aqui, estava nos planos de Deus, né, pastor? Tudo o que aconteceu ali era porque estava nos planos de Deus, tá? Os planos de Deus, eles nunca são frustrados. Então, em outra referência, diz que Deus, ele até para nos abençoar, para realizar os seus planos, né? Às vezes, aparentemente dá errado. Essa história de José, no começo, parece que vai dar tudo errado, irmã Jubeli, missionária Jubeli. Parece que vai tudo errado. Né? Primeiro ele, como nós já vimos aqui, ele foi vendido, ele foi maltratado, caiu lá no poço, foi uma tremenda confusão na vida de José. Esse menino não nasceu para dar certo, foi tudo errado, Liliane. E José, ele sempre estava na integridade, né? Sempre via que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados.
tá? Ele saiu da prisão, José, no momento certo e no momento certo para salvar o Egito. O relógio de Deus está sempre acertado. Ele não esquece os seus. Então, chegou a hora de nós entendermos que tudo que acontece, irmão Dileia, conosco, são planos de Deus, né? Embora pareça errado, embora pareça, muitas das vezes a gente fica, quem sabe, agoniado, diferente de quando a gente pensa que está errado e começa a se precipitar. Não espera com paciência, não tenta ver, ter a visão futura, porque se nós formos íntimos, se nós buscarmos pela madrugada a sabedoria e a intimidade, Deus nos concede. E José tinha essa intimidade com Deus. Nós vamos aqui para a aplicação pessoal, que diz que as promessas de Deus, elas nos exigem uma adaptação, uma mudança, né? Um trabalho duro, a resiliência, tá? E a inabalável certeza de que aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Se está difícil, não desista. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Quem tem promessa de Deus aqui na sua vida, na nossa vida? Todos nós temos promessa, né? E se é dos planos de Deus, e é promessa de Deus, e é dos planos de Deus, meus irmãos, minhas alunas, você que está nos escutando aí, que está nos assistindo, os planos de Deus não podem ser frustrados. A gente pode passar por onde passar. O profeta Isaías, ele já nos deixa assim: se passar pelas águas, elas não afogarão, né? Não submergirão. Se passar pelo fogo, as chamas não queimarão. Deus, ele está conosco como esteve com José. Fala aí, Liliane, em nome das tuas companheiras. A paz do Senhor, irmãos. A graça e a bênção a todos. Eu vim hoje, a convite dos meus pastores e a minha professora, fazer um comentário sobre a história de José, né, que foi uma história maravilhosa para nós hoje, né, falarmos sobre a história de tudo que ele passou, né, todas as dificuldades, mas a visão dele, a principal, era Deus. Tudo que ele fazia, ele colocava: não, se eu fizer, como vai ficar a minha vida na presença de Deus? Todas as dificuldades que ele passou, ele lembrava: não, Deus não esquece de mim. Se eu estou aqui passando por tudo isso, mas Deus tem um propósito. Então, nas nossas vidas, temos que ter isso em nossa mente. Nós podemos passar pelo deserto, pelas dificuldades, pelas provações, pelas lutas, mas nós temos que ser íntegros, como José foi em nossas vidas, né? Muitas vezes passamos por dificuldades em nossa família, né? Muitas vezes no trabalho, com os nossos amigos, mesmo de trabalho, como já tive várias vezes, como o pastor falou, né? Querendo dar um jeitinho, né? Na nossa profissão, mas não, nós temos que ter isso no coração e na mente, né? Como é que Deus vai olhar para mim, né? Como é que Deus vai olhar? Como é que eu vou ficar na presença de Deus? Não é verdade? Então, nós podemos ter a integridade e a consciência do que nós estamos fazendo, não só na igreja, na presença, como a irmã Cidinilza falou, não só na presença dos nossos pastores, dos nossos líderes, mas não, na nossa volta, em todos os momentos, nós temos que ser íntegros e fazer tudo de melhor, com a consciência de que eu vou fazer o melhor para o meu irmão, para as pessoas que eu amo, né? Não só para as pessoas da minha igreja, nem só da minha família, mas todos em geral, né? Nós possamos ser melhores a cada dia e temos a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. É isso. Boa noite. Glória a Deus. E amém. Vamos lá. Escola Bíblica Dominical. A maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para beber você também. Vem! Glória a Deus. Aleluia. Gente, vocês são os amores. Deus abençoe. Está encerrada a nossa IBD inovadora, em nome de Jesus.